e aceito e acabou, e você não tem que ter pensamento crítico sobre o que você está lendo. Eu acho... Se não é pecado. Se não é um pecado. Pra mim, isso é, assim, nunca colou, sabe? Amém. Deus te abençoe, te preserve, te conserve, viu? Bom, mas eu também, eu acho que, assim, inclusive, talvez o que falte na humanidade hoje seja pensar mesmo. Com certeza absoluta. E é inclusive em relação à Bíblia, inclusive a revelação... Sobretudo. A palavra de Deus, eu te diria mais do pra quem que acredita. Eu te diria que as sociedades mais perigosas, mais escatológicas para o planeta Terra são as sociedades fundadas sobre o dogma dos livros, a saber, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo na ordem. Essas são as mais perigosas, essas são as mais apocalípticas, essas são as mais deterministas, essas são as que carregam dogmas mais promotores de antagonismo. Uma moral muito rígida. E aonde, por exemplo, você não vê Jesus fazendo nenhuma dessas defesas. Você não vê Jesus exaltando o Velho Testamento como algo completamente literal para ser observado, porque ele disse, eu vim para cumprir a lei. Diz que a lei e os profetas tiveram sua vigência até João Batista. Depois disso é anunciado o Evangelho do Reino de Deus, que não é outra coisa a não ser as boas novas do que ele veio trazer e das pautas eternas de reconciliação, de humanização, de misericórdia, de graça, de amor, de justiça, de verdade, que ele viveu, ensinou e praticou e gestuou. Tem alguma coisa, na tua opinião, que foi a coisa mais importante que Jesus falou? Ah, sim. Que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso aí... Nisso daí não tá meio que... Isso não engloba... Tudo. Jesus. Tudo. Jesus não tá nessa frase aí. Ele diz, e Paulo repete, que quem ama cumpre toda a lei, todos os profetas cumpre tudo. O amor é a completude de todas as coisas. Você não precisa mais ouvir nenhum profeta, ninguém, se você aprender a amar com o que Jesus praticou como amor. Porque as pessoas confundem muito, é uma palavra desgastada pra caramba, é amor. O cara tá com tesão, diz que tá amando. Tá com tesão, bicho. Você tá só com eros no pau. Nada disso. Tá com eros na pepeca. Não é amor, é paixão, é química. O teu cachorro também, qualquer um outro também. Não é amor, amor é outro departamento. Ou ele tem uma relação fraterna legal, é filéu no grego. Então, não é ainda o amor pleno, é o amor da afinidade. Você me acha legal, eu te acho legal, a gente gosta de um monte de coisas em comum, a gente tem afinidades e commonness variadas e a gente se sente bem um com o outro. Esse é o amor filéu, que está presente em ateus, em crentes, em qualquer lugar do mundo e da terra, sem o que a gente não vive em sociedade, minimamente. Agora, o amor sublime mencionado por Jesus e mencionado por Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 13, que é quando ele diz, eis que passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência e toda a sabedoria, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu viva os extremos mais impensáveis, mas se isso não for praticado por causa do amor, nada disso terá galardão ou significado na minha vida. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, o amor jamais acaba, o amor segue. O que é amor para Jesus? É
amai os vossos inimigos. Foi um dos mandamentos. É claro que ele não está dizendo tende tesão pelos vossos inimigos, ou caí de desmilinguimento fraterno por aqueles que espancam você. Não está fazendo de ninguém um ser amorfo, né? O amor que ele está dizendo para a gente amar ali é aquele que o cara te quer mal, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, não tem nada a ver com o outro, nem com o que o outro sente por mim, nem como ele me trata. Tem a ver com quem eu sou, com quem eu decidi ser e como eu decidi viver. Tem a ver com a minha liberdade absoluta de não me deixar escravizar pelo mau humor, nem pelo capricho, nem pelo ódio, senão eu fico determinado pelo outro. E a sociedade humana vive em estado de determinação, um em relação ao outro. É o tal do olho por olho, dente por dente de Moisés. Cara, arrancou um olho meu, vou arrancar um olho teu. Tirou um dente meu, vou tirar um dente teu. E o Mahatma Gandhi resumiu isso maravilhosamente quando disse, no final, está todo mundo cego e banguela, não é? E a gente não vai a lugar nenhum. Então, o amor, quando se fala de amor, que é esse que cumpre a lei naturalmente, é esse amor de Deus em Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor não usa, esse amor não objetifica, esse amor não vilipendia o próximo, esse amor não abusa, esse amor não adultera, porque alguém vai sair sofrendo, alguém vai sair machucado, alguém vai sair enganado, alguém vai sair triste, alguém vai sofrer. Esse amor não rouba, esse amor não diz falso testemunho, não inventa lorotas, não difama o próximo. Você pega toda a lei e os profetas, resume isso tudo, o caldo é um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Puta, então já perdemos, Caio. Mas a gente pode aprender. O mundo está em outro lugar, cara. O mundo, infelizmente, as notícias que Jesus dá sobre o mundo não são as melhores. Não são as melhores. É por isso que ele diz que a gente tem que aprender a amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Mas ele disse, vós, todavia, não sois do mundo, como também eu não sou. Ou seja, uma coisa que acontece quando você encontra, de fato, o Evangelho, e ele diz, Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo. Que eles fiquem no mundo, que eles sejam sal da terra, luz do mundo, gente do mundo, graça de Deus no mundo, amor de Deus no mundo, apesar do mundo, com tudo que o mundo possa trazer de negatividade contra eles, que eles não tenham medo de viver o teu amor, tenham a coragem de amar. Agora, ele não traz boas notícias, ele diz que a porta é estreita, ele diz que o caminho é estreito, ele diz que são poucos os que compreendem, são poucos os que entendem, são poucos os que discernem, porque não precisava nem ser a maioria. Se uma média razoável de pessoas entendessem o significado dessa mensagem, independentemente de religião, porque Jesus não fundou o cristianismo, quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino. Jesus ensinou um caminho, verdade e vida. Constantino fez isso aí por pura malandragem também. Malandragem das maiores. Né? Deu certo. Foi um dos grandes sacanas da história da humanidade. E que está aí, satanizando a vida da gente. Então, pô, bem... O cristianismo é o pior inimigo de Cristo, cara, na tua opinião? Eu digo isso sempre, que não tem pior inimigo para Jesus, para o evangelho de Cristo, do que o cristianismo. Ah, é por isso que os caras vivem te batendo, pô. Por isso que os caras vivem te batendo, E eu aceito o cacete com muita alegria na presença de Deus. Jesus disse que quando eles fizerem isso com você, porque você esteja andando na justiça do reino de Deus, levante a sua cabeça e regozije-se, porque eles fizeram do mesmo modo com os profetas de Deus que viveram antes de vocês, e fizeram com ele, Jesus também. Eu sou chamado a negar-me a mim mesmo, a deixar essa persona que eu descrevi no início dessa conversa morta, para sempre, crescer na imagem e semelhança de Deus em Cristo.
O que é gradual é paulatino. Eu estou em estado permanente de desenvolvimento, de aprendizagem, de quebrantamento, de percepção, de alargamento, de aprofundamento, para sempre, até o último dia da minha vida. E a maior marca disso é amor. Ele disse, se vocês se amarem, o mundo vai saber que vocês me conheceram. Agora, se vocês não se amarem, vocês podem gritar o que vocês quiserem, ninguém vai dar ouvido a vocês. Porque a única evidência da minha realidade é fazer com que gente animalesca como vocês expressem essa sublimidade do amor divino. Apesar de carregarem um mamífero, de habitarem um mamífero, apesar do macho alfa, apesar dos egoísmos sobreviventes, apesar de tudo, se isso sobrepujar todos os caninos de vocês e vocês tiverem a coragem do altruísmo, da compaixão, da misericórdia, da dadivosidade das vidas de vocês, o mundo vai olhar e vai dizer, Deus está nesse cara. É o que está acontecendo hoje no Irã. Não sei se você sabia, mas a igreja que mais cresce percentualmente no planeta Terra hoje em dia é a igreja cristã no Irã, onde ninguém fala de Jesus porque é proibido. Se abrir a boca é enforcado, ou é morto ou torturado. Então os caras estão se comunicando quase que em libras, sem dizer nada. É vida, é ato, é gesto, é que compaixão. É o mais importante. Que é. Aí depois de um tempo, o outro vai vendo quem você é, como você vive, como você age, o que você poderia fazer e não faz por escolher amor, misericórdia, compaixão, justiça e bondade. Ele começa a ficar desconfiadíssimo, positivamente a teu respeito. Até um dia que ele pergunta, escuta, de onde é que você aprendeu? Onde foi que você aprendeu isso? Aí alguns têm que ver bastante, não tem pressa de dizer onde foi, nem como foi. Só quando já tem uma segurança muito grande, é que ele chega e diz, eu aprendi com ele, assim, assim, assim. Agora, a gente não tem que ficar falando disso, a gente só tem que viver isso. Como ele não escreveu um livro, ele se encarnou. Então, o que a gente tem é que encarnar o verbo, encarnar o logos, encarnar o amor, encarnar a palavra. Aí tudo ganha significado. É o que Jesus diz em João 17. Durante a tua vida, depois